Bem-vindo às Claras Pod, mais um episódio de histórias reais com pessoas reais. E hoje eu tenho o maior prazer em trazer para vocês uma pessoa memorável da qual eu tive a oportunidade de conhecer. Conheci só um pouquinho da história, hoje eu quero extrair tudo dele. Ele é nascido no Rio de Janeiro, na cidade né, carioca da Gema, formado como professor, bacharel em inglês e em português, formado em psicologia da educação e também jornalista. Uma vasta experiência no teatro, no cinema, que saiu aqui do Brasil e foi ganhar o mundo nos Estados Unidos. Mas eu não vou falar muito dele não, porque eu quero que ele se apresenta. Gente, antes de apresentar esse homem, eu estava aqui conversando com ele que eu tô com um ódio dele, de tão belo que ele é. Mas vocês vão conhecer agora essa pessoa espetacular que eu tenho a honra de trazer aqui no As Claras Pod. George Robert, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Que prazer. Olha, a beleza, gente, fica por conta dela, mas me sinto lisonjeado, estou agradecido e com certeza é um prazer. Obrigado pelo convite. E de cara, quando a minha assessora falou, eu topei. Vamos lá, vamos contar um pouco da minha história para esse público maravilhoso que vem acompanhando esse programa lindo que você desenvolve com muita maestria. Parabéns desde já, mais sucesso, e o que você quiser me perguntar, eu estou aqui para esclarecer. As claras. As claras, porque aqui no As Claras Pod a gente pode falar tudo. George, então você, além de lindíssimo fisicamente, gente, esse homem tem uma áurea. Conversar com ele traz uma paz e é o primeiro podcast que eu faço, que eu venho, claro que eu não tenho a experiência, a bagagem que ele tem, mas é o primeiro que eu faço dessa minha pequena jornada que eu venho tranquila, porque ele é de uma harmonia, de uma paz de espírito, uma pessoa tão gostosa de falar, que eu fiquei assim, não, hoje eu quero só tirar o que ele tem, até para me ensinar. Porque, quem não sabe, George é entrevistador das celebridades aí nos Estados Unidos. Eu deixei de falar alguma coisa, George, que você faz, porque é um currículo extenso. Bom, você fez uma bela introdução. A introdução tá ótima, muito obrigado. E agora, o pessoal vai ficar sabendo aquilo que eu tiver que contar, né? Aquilo que você me perguntar, eu vou contar para que todos tenham um pouco a noção do que é deixar o Brasil e ganhar vida, né? Se repaginar em um país completamente diferente do nosso, onde a gente fala completamente geograficamente, culturalmente, em termos de leis, é tudo diferente do Brasil. Então, eu estou aqui para o que vocês quiserem perguntar, o que você quiser, minha querida, e muito obrigado. É isso. É um bate-papo bem descontraído, no qual a nossa meta é simplesmente informar as pessoas, trazer ao conhecimento das pessoas que estão aqui junto com a gente nesse momento, um pouco do que a gente passa, do que o imigrante passa fora da nossa terrinha, do nosso Brasil. Isso. E é isso, é muito prazeroso, muito obrigado mais uma vez. George, você nasceu no Rio de Janeiro, certo? Iniciou a sua primeira infância, iniciou a sua carreira toda no Rio. E ao decorrer do tempo, você descobriu que você queria sair aí vamos dizer, da comodidade para enfrentar os desafios e seguir a sua carreira, ou teve a opção, uma melhor opção, de seguir a sua carreira e alavancar nos Estados Unidos.
Como que foi esse processo de um brasileiro sair do Brasil e ir se descobrir um ótimo profissional com a maestria que você tem nos Estados Unidos? Qual foi aí seus desafios? Bom, eu, muito jovem, eu já comecei a fazer teatro, né? E meus pais, eu venho de uma família de classe média. Eu sou de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Então, é uma família de classe média, onde meus pais trabalharam muito para que eu e minha irmã, porque na época só éramos dois, eu e minha irmã, para que nós tivéssemos uma educação, uma escola boa. Então, a preocupação dos meus pais sempre foi no ponto da educação. Como eu posso ajudar os meus filhos ter uma escola boa, no aprendizado deles. E isso, com essa preocupação deles, né? Nós não tivemos aquela infância de brincar na rua, de soltar pipa, bolinha de gude, né? Não tivemos aquilo. A nossa infância foi da escola. Eu já ia para minha aula de sapateado, para minha aula de karatê, para minha aula de natação, meu curso de língua inglesa, entende? Então, eu e minha irmã, nós tínhamos uma agenda muito corrida. Além disso, a gente fazia teatro também. Então, essa foi a maior preocupação dos meus pais, na nossa formação. E isso é algo que, até mesmo no meu programa, quando eu falo sobre isso, eu deixo esse agradecimento aos meus pais, porque eles acreditaram desde muito cedo que a única liberdade, o único passaporte para a nossa liberdade seria a educação. Entende? Então, nós fomos estudar numa escola muito boa, numa escola onde muita gente não tinha oportunidade em estudar. Meus pais sempre foram sempre muito amigos dos nossos professores, porque, na verdade, a escola é a nossa segunda casa. Sim. Então, a preocupação da minha mãe em chegar na escola e ter um feedback dos professores, como eu e minha irmã, né, como era a nossa performance em sala de aula. Então, isso contribuiu muito, essa preocupação. Então, Clara, os meus pais, eles trabalharam muito. Eles deixavam de ter o lazer deles na preocupação de algo que fosse servir de apoio para a educação de dois seres humanos muito pequenos que eles trouxeram ao mundo. Desde cedo, eles investiram e treinaram vocês já para ter uma liberdade emocional e geográfica. Isso. Esse é o ponto. E eu acredito que tudo começa em casa, porque você é reflexo do que os seus pais, daquilo que você vê dentro de casa. E na escola é um complemento. Então, assim, as pessoas quando perguntam para mim, hoje que eu tenho essa formação, mesmo sendo jornalista, mas eu fiz o mestrado na área da psicologia educativa, sim, antes de ir para o jornalismo, então as pessoas falam para mim assim, mas e aí, como é que você difere a educação? Gente, uma boa educação, a base educativa, é bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, dá licença, me desculpe, sabe? É você ser cordial. É diferente de uma educação acadêmica. Então, as pessoas me perguntam, às vezes, sobre isso. Você fala tanto na educação, eu conheço pessoas que são aí diplomatas e são mal educados. A gente tem que parar para analisar uma coisa, né? Nós somos o reflexo daquilo que a gente traz dentro da nossa casa. Então, a educação base é aquela que vem de dentro de casa, onde tem o suporte da família. E a outra educação é aquela que a gente aquela que a gente segue para ter, né, uma profissão, né? É um estudo acadêmico.
Então, isso sempre foi muito claro. Isso sempre foi muito claro na minha cabeça, na cabeça da minha irmã. Sabe, nós crescemos sem medo. Nós crescemos sem o medo dizer o quando não estava bom. Vocês cresceram livres, né? Porque vocês foram treinados para isso. Bom, podemos dizer que é uma liberdade entre aspas, né? Porque a gente não tinha medo, a gente não tinha medo de falar aquilo que a gente pensava, né? Porque os meus pais eram muito claros, né? Eles eram assim bem claros naquilo que a gente buscava, o que você quer para a sua vida. Já que você está indeciso, então você quer fazer karatê? Vai fazer karatê. Você quer fazer... Meu pai foi super contra quando eu fui fazer sapateado. Por quê? Eu já estava no teatro, e no teatro, quando eu fui para o teatro, eu estava fazendo, na época, Pluft Fantasminha, uma peça de Maria Clara Machado, e o que era passado para a gente no teatro, né? Um bom ator, um bom artista, ele tem que saber cantar, dançar, atuar, ele tem que ter um processo de criação muito bom. E esse processo de criação só acontece a partir do momento que o ator, né, o artista em geral, ele comece a entender a proposta do determinado papel que ele recebe para desenvolver. É o estudo do DNA daquele personagem. Então, muitas das vezes eu me fazia, sabe, eu me encontrava no teatro. Por quê? Eu lembro que eu era muito serelepe, né? Eu sempre fui muito bagunceiro, mas na escola eu era muito obediente. Eu era aquele tipo CDF na escola, eu e minha irmã. A minha irmã na escola, ela até falava mais do que eu. E nós estudávamos muito. Então, o nosso processo foi assim, sabe? Foi muito interessante, foi muito gostoso e, ao mesmo tempo, por determinadas faltas assim de esclarecimento que não vinha. O esclarecimento seja você, mas a gente errava também. Sim, O ser humano, assim, sim. imagina, gente, uma criança, um adolescente, é um processo de crescimento. Então, para a gente crescer, a gente tem que errar, e a gente erra muito, né? Então, com isso, eu, aos 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de começar a lecionar língua inglesa em cursos de inglês. Isso. Porque aí você, desse processo, você se formou como professor de línguas. Mas naquela época, né, como eu era muito jovem, eu terminei o segundo grau muito novinho. Então eu sabia que eu tinha que trabalhar para começar a gerar dinheiro. Mas imagina, gente, 16 anos de idade, eu era jovem demais, era muito novo. Naquela época, as universidades, todas as universidades federais no Rio de Janeiro não aceitava menores de 18 anos na universidade. Sim. Creio eu que até hoje deva ser assim, porque eu estou fora do Brasil já tem 20 Sim. anos. Uhum. Então, era muito jovem. Então, o que eu fazia? Eu comecei a dar aula, fui pedir emprego num curso de inglês que eu estudei. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso trabalhar, preciso gerar dinheiro. Naquela época, era um momento que os meus pais estavam já em crise. Então, eu tinha que o George tinha que ser dono dele. Então, Né? antes de ser professor, você já era empreendedor, né, querido? Porque você já foi arrumar um jeito de ter os seus recursos. Mas era isso, eu tinha que, de uma certa forma. Então, assim, eu lembro que naquela época, tanto eu e minha irmã, nós fomos parados, né, por um agente de uma agência de modelo e convidou a gente a se apresentar na agência para fazer para fazer trabalhos. Olha, o primeiro clique, eu até fiz uma entrevista com ele. Ele era ele né, tá vivo até hoje. Que bom, Carlão Limeira. Um abraço, um beijo, meu querido. Ele, na época, era o top fotógrafo da Elite Models. E ele foi o primeiro fotógrafo a fazer um clique meu na Urca e que me levou a pegar trabalhos naquela época, já como modelo fotográfico. Pronto, já Sabe? estava
E, além disso, eu trabalhava dando aula de língua inglesa, e ali eu fui me descobrindo na sala de aula. E da sala de aula, como eu ainda não tinha idade para entrar numa universidade federal, falei, quer saber, não vou perder tempo, não. Vou para uma faculdade paga, vou fazer uma faculdade. E, na época, né, meus pais já estavam separados. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Eu tinha que trabalhar, acordar cedo, né? E muito novinho. E assim foi. E foi uma experiência muito gostosa. E quando eu já comecei a pegar coordenação de cursos de inglês, isso aí eu já falo, eu já estava nos meus. Já tinha completado 20 anos de idade, onde eu já estava quase terminando a faculdade. Me surgiu a oportunidade em fazer um intercâmbio, Antes onde eu iria. disso, antes disso, você já tinha pretensão de sair do país ou não? Desde pequeno eu já falava para minha mãe que um dia eu ia embora. Eu falava para ela, um dia eu vou para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos. Na nossa casa, era uma casa assim, altos e baixos, né? Então, era uma casa de primeiro, segundo andar, e ainda tinha um terraço. A gente subia para aquele terraço e eu vi o avião passando, eu falava assim, olha mãe, um dia eu vou estar naquele avião indo embora. E mamãe falava assim, meu filho, não fala isso, é uma realidade que está tão longe. E eu falava para ela assim, mãe, olha, eu já tentei tanta coisa. A gente ia para as audições no Projac, eu era reprovado porque eu morava em Nova Iguaçu. Era audições que eu ia para fazer, sabe, em filme, era reprovado, novela, era tudo assim, né? Ou então me colocava para fazer alguma coisa, um capítulo ou dois, e dali já era cortado daquele trabalho. Por quê? Eu morava longe, era suburbano e era feio. Na visão Como? do diretor, na visão do diretor, era isso mesmo, na visão do diretor, sabe? Então, o que que aconteceu? Eu falava para minha mãe assim, a senhora tá vendo aquela estrela? Um dia eu vou brilhar nos Estados Unidos. E mamãe ficava acabada, ela ficava arrasada. Meu filho, não fala isso, eu quero vocês tudo pertinho de mim. E naquela época a gente já tinha o Gabriel, que é meu irmão mais novo, né? Que eu sou exatamente 15 anos mais velho que o Gabriel. E já tinha o Gabriel era pequeno. Então, dentro da universidade me veio essa oportunidade a fazer um teste, a prova do Michigan, e eu consegui, né, pelo IBEL. Eu fazia o TTC do IBEL, que a gente chama de Teachers Training Course, dentro do IBEL, e aí eu fiz, e ali eu falei assim, me surgiu aquela vontade maior. Um dia vou para os Estados Unidos, sim, e eu estou achando que agora é a hora. E com isso eu vim para esse intercâmbio, sabe, Shirley? Aham. Foi maravilhoso representar o Brasil na Nike, sabe? E foi muito gostoso, enquanto, sabe, foram 8 meses, assim, numa aventura. Eu vim para cá como caixa da Nike, depois de 5 meses, eles já começaram a ver que eu tinha de tudo para entrar nos recursos Tinha humanos, potencial. olha só, de uma empresa americana. Agora, lógico que eu tive um choque cultural enorme, porque o inglês que a gente fala no Brasil, o inglês que eu lecionava no Brasil, né, quando a gente leciona, a gente automaticamente aprende muito. Uhum. Né? Mas quando chega aqui e tem esse choque geográfico, cultural, foi assim, incrível. Eu falava alguma coisa e o americano me respondia, né, um nativo me respondia, e eu ficava assim, can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? E eles repetiam, porque, né, na maior da paciência. Outro tópico que as pessoas sempre me perguntam, mas existe o preconceito contra o imigrante? Gente, preconceito vai existir Todo lugar. sempre. E em todo lugar. Em todo lugar. O ponto é você ter a humildade em explicar para ele
que você é apaixonado pela cultura dele e que você quer aprender com ele. Sim. E isso aí é uma conquista. Quando você fala, eu sou apaixonado pela sua cultura, eu estou aqui para aprender com você. Eu não quero te tirar do mercado de trabalho. Eu quero Eu acrescentar, estar, aprender e eu quero agregar, acrescentar, somar. não é? Então, isso faz toda a diferença. Então, eu digo muito isso, né? Quando terminou meu contrato com a Nike e eu passei os meus créditos para Michigan University, que eu fui para Michigan, foram assim 3 anos lá. E o frio em Michigan é muito intenso, porque Michigan faz borda onde a cidade que eu estava ali, Detroit, Pontiac, muito próximo, né, ao Canadá. Então é muito frio. Nevava de um jeito, sabe, que batia no nosso ombro da neve, sabe? Aham. Então, quando eu consegui ingressar naquela faculdade, eles foram estudar os meus créditos, foram o que eles falaram para mim, olha, para a gente, você já está formado pelo número de créditos que você tem. E eram exatamente assim, de 100% de uma bolsa, né, se tornou 50%, porque eles me ofereceram após um mestrado. E aí, como é que eu ia pagar isso? Aí eu falei assim, gente, como que eu vou fazer para pagar? Nada diferente do que o imigrante passa. Eu fui pintar casa para conseguir pagar. Eu pintava casas, né, para conseguir. Eu fui para trabalhar na construção para conseguir estudar e pagar metade daquela bolsa, né? Eu tinha Sim. que arcar com ele. E foi muito interessante, olha. Foi sofrido, foi gostoso, foi, foi muito, sabe, você vê os empecilhos, porque você está em uma universidade onde todo mundo só fala inglês. Eu só fui me dar conta que tinha um brasileiro na minha sala depois de um ano. Sim. Depois de um ano, sabe? E, S- só um adeno aí. Vamos uhum, recapitular em pouquíssimos minutos. vamos, Você estava no Brasil lecionando, de repente, pelo que você falou aí, foi em questão de um ano. Em um ano, você estava no Brasil lecionando inglês, foi fazer um intercâmbio para simplesmente a Nike. Dali foi para Michigan em um ano. Você deu uma volta de 360 graus. É isso mesmo? mas vamos voltar então, né? Vamos lá atrás para que as pessoas possam entender. Eu vim para os Estados Unidos com 20, eu ia completar 21 anos de idade. Sim. Quer dizer, esse período de 16 até os 21 anos de idade, eu lecionava, eu dava Sim. aula e fazia faculdade no Brasil, Isso. né? E foi Isso. dentro da universidade que É, veio essa proposta para que eu pudesse fazer esse intercâmbio. E aí exato. eu vim fazer o E vamos dizer então que em 20 anos que você lutou, em 20 anos, em um ano, você conseguiu colher frutos de todo o seu processo, desde pequenininho, que os seus pais investiram e acreditaram em você. E agora eu vou aqui me intrometer um pouquinho. Você não sei se você tinha esse conhecimento, mas você já tinha o mapa mental da sua vida pronto. E você não teve preconceito com você. Você acreditou em você e foi. Tem que ser assim, tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Agora eu vou te falar uma coisa, né? Com tudo que eu passei lá atrás no Brasil, eu também fazia acompanhamento terapêutico, né? Eu tinha uma psicóloga, né? Vanessa Baumfeld, um beijo, Vanessa, sabe? Eu fiz terapia com a Vanessa por muitos anos para que eu também pudesse ter um encontro com a minha pessoa. Porque quando você vai fazer uma faculdade de letras no Brasil, você também tem o estudo voltado para a psicologia educativa, que é um dos créditos que você faz dentro das universidades no Brasil. Então, aquilo ali, quando eu ia para minha terapia, me gerava muitos conflitos, porque eu queria compreender o meu processo também em uma escola que eu tive professores maravilhosos,
Mas naquela época também os professores e dentro de casa a gente sofria muito com o processo da comparação. Até a gente, né? É aquela situação, olha meu filho, fulano de tal, a sua irmã consegue tirar uma nota Sim, mais alta do que você. O que está acontecendo? Olha, fulano consegue fazer isso, por que você não consegue? É sempre o outro, né? E isso acontecia dentro de casa e na escola. Então, é um ponto que na área da... Por que eu escolhi fazer, né, o meu mestrado na área da psicologia educativa? Para compreender o processo de cada aluno. Cada pessoa tem um limite. É muito importante quem estiver em sala de aula, ou quem é mãe, quem é pai, saber respeitar o limite dos seus filhos. O seu filho, ele não pode ser comparado à coleguinha, à vizinha. A sua filha, o seu filho, ele é do jeito que é, com certeza. com os limites dele. Então, tem que se respeitar isso para que a criança tenha um desenvolvimento melhor, até mesmo para que ela venha acreditar naquilo que ela é capaz de fazer sozinha. Concordo Então, plenamente com você. né, isso é uma coisa que os pais até esquecem. É muito bonito você ficar falando assim, ó, filho, você é tão lindo, você é isso, você é aquilo outro. Olha, mas esse mais mata uma criança. Esse mais mata o sonho, sabe? Acaba com o sonho de uma criança que pensa, olha, eu vou estudar porque eu quero ser bombeiro. Eu vou estudar porque eu quero ser médico. É isso que você quer? Estuda. É isso aí. Nunca se esqueça de uma coisa: papai e mamãe está aqui e o que acontecer na escola, traga para dentro de casa, porque além de ser seu pai e sua mãe, você tem que ter a liberdade de contar para os seus pais como foi o seu dia. Se você não tem a liberdade de contar para o seu pai e para sua mãe como foi o seu dia, sabe o que acontece? A tecnologia que a gente vê hoje, e na nossa época lá atrás, não era assim, Shirley. A gente não tinha essa tecnologia. Não. A gente não tinha. A gente ficava preso, se trancava no quarto, chorava, escrevia diário, porque a gente, bom, pelo menos comigo é assim, né? Eu escrevia um Sim. caderninho que era o diário, Aquela para colocar dor. fora. Não é aquela dor. Sim. Hoje, sabe o que acontece? A tecnologia, ela pode tanto ajudar quanto destruir a infância de uma criança. É muito bom você tocar nesse ponto. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. E as Claras Pod realmente se desenvolveu por conta disso. Aqui nós queremos sempre trazer histórias reais, de pessoas reais, porque existe um processo e dificuldades e conflitos para todo mundo chegar no que nós dissemos sucesso. Sucesso é relativo para cada um. Sucesso para mim é uma coisa, para você é outro. E quando você falou assim, eu quero estudar para ser bombeiro. Tudo bem, bombeiro, você quer ser bombeiro, então você atingiu o seu sucesso. Nós não estamos aqui criando paradigmas, né? Principalmente em rede social, de que você tem que ser um mega empreendedor, um mega coach, um mega mentor, um mega professor, um mega psicólogo. Não, você tem que ser, tirar e extrair o melhor que você é, sendo sempre o melhor hoje do que eu fui ontem, agregando conhecimento, buscando sim informações das quais nós temos hoje, muito acessível para todos, e saber que assim como você que hoje, para mim, conhecendo a sua história, tem sucesso na indústria da comunicação aí nos Estados Unidos, teve um processo doloroso e enorme para chegar aonde você está. Então, eu concordo muito com o que você está falando. Então, assim, gente, para deixar claro, tá? Eu não queria ser bombeiro quando criança, não. Foi só um exemplo, hein? Sim. Mas desde pequeno. Por exemplo, a minha irmã, ela fazia balé. Eu era louco para fazer balé. A única coisa que meu pai não permitiu que eu fizesse foi balé. Não, balé você não vai fazer, não, porque balé é coisa para menina. Balé você não vai fazer. Então, olha isso, né? A gente já cresce com aquela coisa assim, poxa, eu não posso fazer isso porque só meninas fazem. Naquela nossa época lá atrás, né, a gente encarava o machismo é algo que existe até nos dias de hoje. O preconceito em relação ao que é para homem e para mulher. Só que
os tempos de hoje já, né, já estamos aí numa uma certa modernidade Sim. onde todo mundo pode fazer o que quer, né? Então, naquela época, para o meu pai não podia. E eu tive que aceitar, quer dizer, eu me tornei um sapateador, sabe? Me tornei um sapateador. Fui sapatear, vou fazer sapateado, entende? Já que eu não posso, né? E no teatro, isso contava muito, tinha que saber um tipo de dança, e fui, né? Encarei porque era. E ali eu me descobri também. Eu falei, gente, olha, é maravilhoso ter o movimento, ter essa, né? Isso tudo é muito gostoso. Mas quando a gente volta, vamos voltar naquele tópico que eu estava falando, da destruição de uma tecnologia que hoje, por exemplo, através da tecnologia, a gente está aqui conversando num bate-papo, você faz um programa que é muito bonito, muito interessante, e é assim que a gente também usa esse mecanismo para trazer informação, né, de uma forma inteligente. Então, como que como que a tecnologia pode destruir a vida de uma criança? É o pai e a mãe não ter paciência hoje com o filho e já dá um tablet, já dá um telefone celular para a criança ficar jogando, para a criança já, pequenininha já ficar falando com um amiguinho. E às vezes a gente não sabe com quem nosso filho está falando. Sim. Né? Então, assim, penso eu sou super a favor da tecnologia, acho que é super legal, mas tudo tem o seu tempo, né? A criança, ela precisa daquele momento, sim, de conhecer coleguinhas, brincar, ter aquele momento infância, né? Eu falo sobre isso porque a minha infância foi uma infância onde eu brincava com aquela galerinha que fazia sapateado junto comigo, eu brincava com aquela galerinha que fazia natação comigo, ou que fazia cursos de inglês comigo, entende? Então, era aquele tempo onde brincadeira, estudo, e foi assim que eu e minha irmã crescemos, e com essa visão de como a educação é importante, é fundamental, né? O professor em sala de aula, você já parou para pensar que as matérias que você não gostava eram geralmente eram as matérias que você até não se identificava com quem estava passando aquilo para você? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, quando você pega aquele professor que quer estar perto de você, que é amigo da turma, Acolhe. a turma inteira quer aprender aquela matéria. A turma fica ligada, presta atenção. Por quê? Porque o professor conquista. É uma conquista. O aluno ele é uma conquista. E para se conquistar um aluno, é muito importante partir do profissional, essa questão de respeitar o aluno com as limitações dele, Com para certeza. que o aluno possa se aceitar e para que o aluno venha compreender e ele é capaz de realizar qualquer coisa que ele venha buscar na vida, Sim, com sabe? Então a gente certeza. sabe. Ô, George, nessa trajetória sua, deixa eu fazer uma pergunta, mas aí é uma curiosidade minha, tá? Uhum. Você teve muitas questões burocráticas, você teve dificuldade para sair do Brasil e migrar nos Estados Unidos? Olha, Da parte com, burocrática. não, comigo foi um processo bem, sabe, bem, como dizer assim, né, bem pacífico, sabe? Foi tudo muito, era para Já acontecer. estava no seu Foi caminho. a primeira vez que eu fui na embaixada para tirar o visto, sabe? Foi passaporte, visto, foi tudo muito, sabe? Foi um processo muito rápido, foi um processo rápido Uhum. e um processo bem, a gente fala assim smooth, né? Um processo bem Bem suave, suave, tranquilo. onde bem tranquilo, bem Uhum. tranquilo.
Eu tô te Bem tranquilo. perguntando isso Até, porque as pessoas querem muito, né, fazer uma mudança de país, não só para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar, mas sempre tem essas questões, né? Será que eu consigo entrar? Qual que é a minha dificuldade? A parte burocrática, documentação, tudo é muito difícil. E é até uma forma de desmistificar que quando eu quero e é para mim, o processo ele é suave, lento e certeiro. eu penso assim, o universo nunca vai colocar no seu caminho algo que você não possa conseguir fazer, sabe? O universo traz para sua vida aquilo que e você, conforme você pediu tanto, tudo vem para nossa vida conforme a gente pede. É. Foram tantos pedidos. Um dia eu vou para os Estados Unidos, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou estar fazendo isso. Então, isso aconteceu, sabe? Veio acontecendo e o processo maior é na informação. Porque tem muita gente querendo sair do seu país de origem sem se informar o que o outro país, como é a cultura do outro país e o que o outro país pode te oferecer. O que eu O outro tenho para país ele só oferecer para o pode, país e o país tem a oferecer para mim também, né? Uma troca. tem que tem que ser uma troca, tem que ser, né, uma rua, assim, uma via de mão dupla. Uhum, Porque se não for assim, você nunca vai se encontrar. Para entendi. que você se encontre em algum lugar, é necessário que você se abasteça de informação. Sim. Para você chegar num Conhecimento. conhecimento, porque se você chegar num país e você não sabe a língua do país e você não sabe absolutamente nada sobre a cultura que o país desse país, a consequência é você pode até chegar aqui, mas a sua desistência vai ser rápida. Ou então você vai se envolver com comunidades brasileiras e tornar a sua vida dentro de um Brasil que vive nesse país que é abraçado que acaba abraçando a gente. Então, é muito importante isso, né? Essa informação, conhecimento, essa educação, para que você possa chegar a algum lugar e saber se defender na hora certa. E falando de comunidade brasileira, né? Agora me fala, George, como que você entrou tão plenamente na indústria de comunicação e jornalismo aí nos Estados Unidos, fazendo parte desse hall de artistas e agora você simplesmente é o entrevistador das celebridades. Não, isso eu quero saber até para mim, porque eu quero saber qual é essa trajetória. Quem sabe um dia eu me coloco assim, ó, do seu ladinho e falo assim: "Ah, eu quero ser, me espelhar em você". Claro, porque você conseguiu um fato fatídico, né? Olha, Clara, obrigado por suas palavras. É, Como foi? Eu comecei a lecionar, a dar aulas de inglês aqui nos Estados Unidos, onde ali a gente encontra com vários alunos. São alunos de vários países dentro de uma sala de aula. E a gente também se depara com a diferença cultural que o nosso próprio Brasil tem, né? Hum, O eu carioca, com o outro que é paulista, o outro que é mineiro, o outro que é baiano. Então, cada um, eu acredito muito que cada um de nós somos um mundo diferente, a gente vem de uma cultura, né? Vem de uma sim. cultura diferente. No qual você chega na sala de aula e você se depara com aqueles alunos, e ali você começa a compreender que aquela pessoa que tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, ela conseguiu abrir aquela empresa e gerar empregos, sendo que no Brasil ela teve pouco estudo. Olha que interessante isso. Uma pessoa Muito. de pouco estudo no Brasil que veio para cá, conseguiu estudar e também está ali na sala de aula em busca de maior conhecimento e desenvoltura linguística para os seus próprios negócios. Isso é Aham. muito interessante. E com isso,
Uma das minhas alunas, ela já tinha, né? Ela já tinha escolas de dança e o marido dela tinha escola de taekwondo e ela me convidou, vem conhecer minha escola. Você daria muito certo, sabe, desenvolvendo um trabalho com a gente na escola. E nesse meio tempo, eu já estava estudando, estava fazendo comunicação em Nova York. E ali fui conhecer mais, né? E ali eu fui me integrar mais com com outras culturas, né? E com isso ela me apresentou, né? A Kaira, ela me apresenta para Cleiva, que até tinha uma revista que se chamava Só Festa. Comecei a escrever para a revista da Cleiva. Dali começaram a me descobrir. Ué, quem é esse rapaz, né, que está aí como revelação na revista Só Festa? Vamos fazer uma entrevista com ele. Aí o pessoal do Veja TV veio para fazer uma entrevista comigo. Daquela entrevista, me surgiu aquela proposta. Você gostaria de trabalhar com a gente? Aí eu falei assim, trabalhar com vocês fazendo o quê? Olha, a gente entrevista celebridades, a gente está sempre entrevistando. É Brazilian Day, Lavagem da Rua 46, isso, aquilo, outro, um monte de eventos que a gente participa. Você gostaria de vir trabalhar com a gente? Aí eu falei assim, né? A repórter Ana Cristina Natividade foi ela que me trouxe para ser, né, uma profissional fantástica, até hoje, muito minha amiga. Foi ela que me trouxe. E aí eu falei assim, vamos lá então, né? Vamos trabalhar. Querida, meu poder de comunicação de faculdade era mais aquela teoria. Porque na prática, eu era ruim demais. E tudo que eu fazia, a Cristina falava, tá maravilhoso, continua, tá maravilhoso. Quando eu via ali o tape, eu falava assim, gente, tem futuro nisso não, o menino é ruim demais. Eu acho que eu vou ficar por trás das câmeras. Mas aquela vontade era tanta de conversar com o nosso público. Gravado, eu errava umas 10, 15 vezes, e o diretor, coitado, né? O João Viana voltava toda hora. Uma paciência. E foi uma escola para mim. Dali, o que aconteceu? Daqui a pouco, eu estou na frente para uma multidão, no Brazilian Day da vida, apresentando. Estou na lavagem da Rua 46, apresentando a lavagem da Rua 46. Isso a gente está falando de um público de 1,5 milhão de pessoas, aonde para Times Square e toma conta da Little Brazil, né? Que é onde acontecia esse show anualmente. Aí dali, George, você pode apresentar o Premiere? George, tem um red carpet. George, agora tem um Fashion Channel que vai ser voltado só com o seu nome. Você agora vai começar a viajar, vai começar a entrevistar estilistas, as modelos. É com você. Um canal The Fashion Channel. Estou eu trabalhando com essa equipe, entrevistando estilistas, entrevistando essas modelos. Eu falei assim, gente, que loucura. Que loucura, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? E com isso, Clara, olha, dali, esse trabalho, em 2013, eu entro nas Nações Unidas para receber o prêmio do homem mais notável do ano, sabe? Aquilo foi quando realmente mexeu comigo e eu falei assim, gente, eu estou nas Nações Unidas recebendo uma comanda de um homem importante na minha comunidade brasileira. Querida, mas é de uma emoção, né? Imagino. Porque imagina, é a sua comunidade, é a sua, sabe, é o Brasil dentro dos Estados Unidos te reconhecendo por algo que você está fazendo, trazendo ou levando informações através de um mecanismo que é uma câmera com uma, né? E ali você tem que desenvolver aquele trabalho. E com isso, sabe, eu tive a oportunidade de entrevistar minha primeira celebridade, que foi Daniela Mercury. Nossa, que show. Sabe?
Foi a minha primeira celebridade brasileira. Brasileira. E fui fazer a entrevista com Daniela Mercury. Ela, de uma gentileza, ela viu, lógico, né, com toda aquela experiência, ela viu que o menino estava começando. E dali nunca mais parei. Foi Daniela Mercury, Netinho, Carlinhos Brown e outros que já passaram, Cláudia Leite, e aí veio e começou. Nisso tudo, se a gente for parar para analisar aquele trabalho de lá de trás, né? Isso a gente está falando de 15 anos. Se for Uhum. parar de um trabalho de 15 anos, são mais de 5 mil entrevistados onde vem, né, desembargadores, pessoas até, né, que trabalham, estão trabalhando para o governo, vinham para o estúdio, no qual eu, que detestava falar sobre política, tinha que conversar com aquele político sobre a situação que se encontra o Brasil. Imagina um negócio desse, né? Então, em tudo isso, né, foram muitos obstáculos e a gente, com o decorrer do tempo, tudo é o tempo. O tempo traz no momento certo, né, e as coisas vão acontecendo para a nossa vida, sabe? E hoje eu tô aqui com o programa George Roberts Talks, já Talks. tenho 10 anos já, que já está no mercado 10 anos, que tem o programa. E é muito bom, sabe? Eu hoje não depender. Hoje é aquilo, né? Eu não dependo mais, é, sabe, do que os eventos me ofereciam, né? Hoje sou eu numa linha de frente, onde celebridades do Brasil entram em contato e perguntam para mim assim: como é que tá a sua agenda? Eu gostaria de ser entrevistado por você, sabe? Então, assim, é muito legal, é muito gostoso. Eu vou te dizer que, de longe, por exemplo, né, eu pequeno, eu já via Fátima Bernardes na televisão desenvolvendo aquilo e eu pensava, gente, será que um dia eu vou estar entrevistando essa mulher, sabe? E isso veio aqui nos Estados Unidos. Eu entrevistei Fátima Bernardes, né, quando ela recebeu o The Lifetime Award Achievement, né? Ela veio, uma profissional da Globo, que veio receber esse prêmio aqui. Ela veio receber o prêmio na Flórida e através de um outro jornalista que eu admiro muito, que é o Carlos Borges, eu tive a oportunidade em conhecer mais de perto a Fátima e fazer uma entrevista com a Fátima. E foi isso. Da Fátima também veio a Luísa Brunet, que também é uma grande amiga, uma pessoa que assim, eu amo muito, né? E outras. E é isso, minha querida, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, sabe? A meta do programa antes era falar sobre brasileiros que deixaram o seu país de origem e são sucesso nos Estados Unidos. E tomou uma proporção onde eu ainda converso com brasileiros que fazem maior sucesso aqui e também falo com artistas que são sucesso no Brasil e através desse programa eu deixo assim uma marca, eu acabo trazendo, né, para brasileiros cidadãos do mundo que assistem esse programa. E quando eu falo brasileiros cidadãos do mundo, eu não estou falando brasileiros que moram só aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. Não, são brasileiros que moram na Austrália, na Argentina, no Japão, sabe, na Inglaterra. E com isso, existe esse movimento onde as pessoas já ficam esperando o domingo à noite para saber qual é o próximo entrevistado. Quem vem nessa premiere do domingo à noite, né? E nesse processo todo a gente conta boas histórias e a meta hoje já não é mais contar só a história de pessoas que deixaram seus países e são sucesso aqui. A meta é contar histórias de pessoas que são fonte de inspiração. De que forma você, com a sua história, pode plantar esperança no coração de muita gente que, por alguma razão, por não acreditar nelas mesmas, já deixaram de sonhar. Então, é muito importante a gente trazer, né, uma vez eu trouxe no programa, uma fisiculturista com 62 anos de idade,
sabe? Onde nunca é tarde para se tornar uma atleta. Entende? Então, assim, através dessas histórias que a gente acaba conquistando e mostrando para as pessoas o quão é importante acreditar naquela pessoa que você olha quando você tem um espelho de frente e você está ali se analisando. Eu acho que o momento mais bonito de uma pessoa, sabe qual é? É o momento da análise do espelho, Sim. que é o momento que você pode se ver. Ter um espelho no seu banheiro é fantástico, porque você se vê do momento que você acorda, do momento que você coloca uma boa maquiagem, que você se sente bonita para a festa. E é o que eu falo. A gente não tem que estar bonito para o outro. A gente tem que estar bonito para nós mesmos. Isso. E de dentro Você para é a fora. única pessoa que tem que se carregar. Você é a única pessoa que carrega essa carcassinha, né? Que a gente É, chama, né? é, Esse corpo, você dorme com você mesmo. exato. Você sonha, você projeta coisas para sua vida. Então, o mundo vai te ver do jeitinho que você se vê. É assim que eu penso, é assim que eu levo a vida. E vou usar uma frase sua que você colocou nos stories esses dias. Você faz a diferença. Eu estou aqui te vendo com os Ah, meus olhinhos brilhando. Você, para mim, está sendo fonte de inspiração, né? De oh, inspiração. Sim, muito. Aonde eu estou ouvindo cada palavra, estou analisando cada gesto, e vejo em você um amor quando você solta a voz e fala de toda essa sua trajetória e da sua meta hoje, porque você também quer inspirar pessoas. Então hoje, durma feliz, porque você já está inspirando a mim. Fico muito, obrigado, sim, obrigado. Que prazer, muito. É, coisa boa. e Fico nós, feliz. porque essas histórias, pequenas histórias ou grandes histórias, faz uma diferença enorme na vida de pessoas. Não importa quantas pessoas nós vamos atingir, porque o seu propósito é o mesmo que o meu, levar informação, conhecimento de clareza para as pessoas, né, terem sim esperanças, cada um no seu trajeto, na sua trajetória. E eu fico Obrigado. lisonjeada de tê-lo aqui, de ter batido esse papo com você, de você ter exposto a sua vida, o seu conhecimento em um curto prazo de tempo, porque não dá para falar da sua vida toda, não dá tempo, porque tem bagagem aí, hein? Tem muita bagagem. Oh, E, e, a- muito obrigado. é, e agora eu quero fazer com você o que você faz com seus entrevistados lá. Vamos Ah, lá. não Já vou. estou com medo. Eu não vou ter a mesma competência que você. Mas eu falei assim, Imagina, você é maravilhosa. Você é maravilhosa, fazendo um trabalho fantástico e continue, continue. Tá ótimo. mas eu quero ver ele na mesma situação. Vamos lá, então. George Roberts, quem é você hoje? George Roberts é um cara que lutou muito, acreditou muito. Hoje eu sou um apresentador, jornalista, radicado aqui nos Estados Unidos, muito realizado, feliz, agradecido por cada momento de dificuldade lá atrás. E o cara que eu sou hoje é isso, gente. É essa pessoa que vocês estão vendo aqui. A gente tem acreditado que é o que você vê, é o que você compra. É isso. Com defeitos e qualidades, mas com tempo, aprendendo e dando espaço para outras pessoas, né? Porque nós somos eternos aprendizes. Então, o George, o homem de hoje, é um eterno aprendiz que respeita e abraça o outro simplesmente como ele é. Eu acredito muito na vida em algo que se chama amor incondicional. Eu acredito muito nisso. Esse é o George Roberts. Sua maior dor?
Minha maior dor, a luta contra o câncer, foi a maior dor. Superada, Superada. curado e Curado. abençoado. É isso mesmo. Seu maior amor. Meu maior amor, gente. Ah, ela me pegou. Falei, eu quero ver. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu poderia dizer que meu maior amor seria o George, mas eu vou, né? Porque eu tenho que conviver com essa pessoa e eu sei como eu sou difícil. Eu vou te dizer que o maior amor eu dedico à mulher que me trouxe ao mundo, a minha mãe, porque foi através dela que eu tive todas as oportunidades, sabe? Então eu dedico esse meu maior amor à minha mãe. Sua fonte de inspiração. Minha fonte de inspiração é todo dia, sabe assim, quando eu acordo e tem aquele sol lá fora. Pode estar friozinho, mas tem que estar um dia de sol. Sabe, minha fonte de inspiração é o sol, sabe? Eu me sinto inspirado para ter, sabe, para fazer melhor. Está chovendo, eu estou agradecendo, mas quando eu vejo aquele dia de sol, sabe, que eu posso chegar numa praia descalço, sentar naquela areia, olhar para aquele mar, acho que é nesse momento eu encontro com a natureza, é minha fonte de inspiração. Agora não é pra mim isso, tá? Isso aí é pra quem. Ok? Agora eu vou te fazer uma pergunta que não é pra mim, não serve para mim, é pra quem está ouvindo, né? Quais seriam as dicas que você dá para alguém que quer começar ou está nesse processo da comunicação? Uma dica especial que, assim, vira a chavinha para a gente, que destrava a nossa mente, porque você já tem uma bagagem aí memorável, de sucesso, sim, né? Para mim, sim. E Uhum. aí eu quero uma diquinha. E não, para mim não, jamais, né? Não é para mim isso. Não. Mais uma diquinha aí para as pessoas que estão começando. Para você, para vocês que estão no início na comunicação, é muito importante a leitura, é muito importante buscar o conhecimento, sabe? Compreender. É, Nós temos que ter na nossa vida esse. Não é a ideia, mas temos que ter o conceito de quão grande é o universo de pesquisa, de leitura, para que a gente possa desenvolver um trabalho excelente. Para que você venha desenvolver um trabalho que você até mesmo saiba trazer e levar, né, essa que é a palavra correta, saiba levar uma determinada informação adiante, com que você faça pesquisa. É muito importante para os profissionais que estão começando nesse momento não ter vergonha de procurar quem é a pessoa, saber quem é a pessoa que você vai estar entrevistando. O porquê que você vai estar levando aquele tipo de notícia e qual tipo de linguagem você tem que buscar para a compreensão de um público. Isso é muito interessante. Porque às vezes a gente está falando muito difícil e aquele público não está compreendendo. Uhum. Então é importante saber quem é o seu público-alvo. Para quem você está fazendo esse programa? Para quem você está deixando essa mensagem? Né? E isso, para quem está começando, gente, quantas e quantas das vezes eu assistia o jornal do Brasil, né, Jornal Nacional e outros telejornais, e também aqui nos Estados Unidos assistindo também para compreender qual é o tipo de linguagem que aquela pessoa está querendo ter o meu entendimento, porque às vezes a gente fala algo e as pessoas distorcem aquela informação que está sendo passada.
Então, é muito importante a gente compreender a que tipo de, no geral, quando a gente fala uma massa, uma sociedade, o que essa sociedade precisa saber de forma simples, mas que elas venham compreender aquela mensagem. Né? Então, assim, é muito importante isso, sabe? A leitura, o conhecimento, a preocupação no público, isso tudo é muito estudo. É muito estudo. Quem vê a gente desenvolvendo esse trabalho não imagina o quanto a gente tem que Sim, estudar. E outra coisa, quando a gente fala de sucesso, sucesso é você desenvolver algo que você se realiza. Você não precisa estar na televisão para ser uma pessoa bem-sucedida. Você precisa se realizar na sua carreira diariamente para se sentir uma pessoa bem-sucedida. completa, Sabe? preenchida. Então, eu acredito muito nisso. As pessoas falam assim, você se acha uma pessoa de sucesso? Com certeza. Sabe por quê? Eu amo o que eu faço. Simples assim. Eu amo estudar. Eu amo ler. Eu amo quando chega para mim aquela bateria, né? Tem um monte de entrevistas para fazer, tem aquela bateria de briefings, um monte de biografias que eu tenho que dar uma lida. Desenvolver o programa não é outra pessoa que desenvolve o programa. Eu desenvolvo o programa. Eu converso com uma equipe o que eu preciso que eles venham fazer, né? O que a minha equipe venha fazer no decorrer do programa. Mas eu, como linha de frente, eu tenho que ter a segurança do que eu quero saber e da minha linha de pesquisa para que os meus telespectadores venham compreender a informação que que o meu entrevistado vai estar passando. Uhum. Então, é muito importante. Eu acho que é um mecanismo muito gostoso, mas você tem que gostar de gente. Quem quer ser Sim, jornalista tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, então escolha outra carreira que está no lugar errado. verdade. George, o nosso tempo acabou. Ai, que pena. Ficaria aqui horas e horas conversando com você, nessa conversa agradável, de muito valor, de muito conhecimento, de muita entrega. Eu agradeço imensamente você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco, né? E trazer o seu conhecimento ao nosso público das Claras Pod. Desejo a você Obrigado. muito sucesso, muito amor, que a sua trajetória seja ainda mais linda do que ela já é e gratidão eterna por você estar aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, seu carinho, carinho da sua equipe. Muito obrigado. E é isso que eu falei para você. Continua desenvolvendo esse seu trabalho. Tá lindo, um trabalho lindíssimo. Eu venho acompanhando as entrevistas que você vem trazendo aí ao ar e mais sucesso para você também, é o que eu posso te desejar. Que a cada dia, né, o nosso universo possa conspirar a seu favor. Se é isso que você ama fazer, que é notório que você gosta, é notório que você envolve isso com muito apreço. Então, continua, porque há poucos minutos você falou que eu sou uma fonte de inspiração também. Acredita, Shirley, que todos nós, a gente causa algo em outras pessoas. Todos nós. Não existe algo que a gente tem em comum. Todos nós temos em comum é a insensata busca da felicidade. E é muito prazeroso quando a gente se encontra feliz fazendo aquilo que a gente ama. Então, se sinta sim privilegiada por isso e parabéns pelo seu sucesso e que o seu programa possa alcançar voos maiores. Olha, Sim. um beijo, foi um prazer falar um pouquinho da minha história aqui e eu espero que o seu público venha compreender e entender esse pequeno universo que se chama George Roberts. Mas muito obrigado.
Obrigada. Um beijo. Beijo.